Banco Central pronto para injetar dinheiro na economia nacional. Este é o Free Speech, já sabe, trazemos o comentário e pontos sobre as principais notícias aqui no país. Estou a ler a matéria aqui do site O País. Bom, meus amigos, vamos comentar e reagir a esta informação, entender a implicação social e também econômica desta medida do Banco Central e também vou aproveitar fazer um paralelo em relação ao tema muito debatido nos últimos dias, que é a baixa dos preços. As pessoas pedindo para que os preços sejam baixados. Afinal, quem é responsável por baixar os preços? Seria o governo responsável por baixar preços? E se sim, como é que efetivamente o governo poderia baixar os preços? Ou então os preços são baixados pelos comerciantes? Como é que isto acontece? Penso eu que há muito que se explicar sobre esta questão de preço, porque há muitas pessoas que acham que economia é um monte de alavancas que você vai lá, mexe um para baixo, para cima, para a esquerda e então as coisas se ajustam. Eu vou deixar os meus pontos, os meus argumentos, por isso fique neste vídeo para perceber o que eu quero explicar usando esta matéria. E se não é inscrito, aproveite também e se inscreva aqui no canal. O Banco de Moçambique anunciou esta segunda-feira que pretende injetar mais dinheiro na economia nacional para apoiar empresas afetadas pela tensão pós-eleitoral. Por isso, decidiu reduzir o coeficiente de reservas obrigatória de 39 para 29. Então, o que é isto de coeficiente de reserva que o Banco Central decidiu reduzir? Isto representa a quantidade de dinheiro que nós depositamos nos bancos, mas que estes bancos deveriam destinar até 39% deste dinheiro que é depositado, sei lá, aí nos bancos, deveria ser guardado não em seus próprios bancos, mas ou em seus próprios cofres, mas nos cofres do Banco Central. Então, isto representava que menos dinheiro os bancos tinham, por exemplo, para emprestar às pessoas, para dar aos comerciantes. Quando o Banco Central reduz de 39 para 29, que é uma redução de cerca de 10%, significa que este 10% que foi reduzido representa um dinheiro a mais agora em acréscimo que os bancos poderão ter em relação ao que vinham tendo disponibilidade para poder fazer empréstimo. É basicamente isto que está a acontecer. Eu não sou economista, então se eu falar alguma coisa aqui que não bate, só entendam o essencial. Finalmente, o Banco de Moçambique decidiu responder positivamente a uma das maiores preocupações do setor privado nacional, reduzindo o coeficiente de reservas obrigatória tanto em moeda nacional como em moeda estrangeira. Então, esta redução abrange não somente o metical que os bancos deveriam destinar a colocar nos cofres do Banco Central em cerca de 39%, mas também ao dólar, ou seja, a moeda estrangeira, acredito que é o dólar que é o mais usado. Então, desta forma, os comerciantes, aquelas pessoas que movimentam negócios e precisam de dinheiro, têm mais dinheiro. Isto é positivo para a economia? Sim, em primeiro lugar, isto é positivo para a economia. Esta medida é uma medida paliativa, é uma medida imediata, é uma medida para resolver problemas a curto prazo, mas esta medida não resolve os problemas a longo prazo. Ou seja, esta medida é o que se pode fazer agora, mas existem muitas coisas que o governo precisa fazer efetivamente para garantir que a economia funcione. Importa lembrar que desde maio de 2023 o Banco de Moçambique não reduziu o coeficiente de reservas obrigatória para já. O Banco de Moçambique diz possuir reservas confortáveis para cobrir necessidade de importação de bens e serviços durante 5 meses, porém afirma que o governo deve pôr a mão à massa para evitar problemas na economia. E aqui estão exatamente os pontos que eu quero trazer. É que dizer que temos reserva para 5 meses, essas reservas, meu amigo, todos os dias vão ser usadas e toda reserva pode acabar. Isto é que deve ficar nas nossas mentes. Então, se a nossa economia não conseguir ter uma capacidade efetivamente de produzir para repor os danos que estão sendo causados à própria economia e para pagar as contas correntes do país, que corresponde à dívida pública do país, que é muito grande, porque o Estado gasta demais, o Estado
Estado cresceu demais e precisa todos os dias roubar o dinheiro à sociedade para pagar suas contas e nem assim não consegue. Então, esta é uma medida pontual que o Banco de Moçambique pode fazer, mas não resolve os problemas que este país tem. Quando o Rogério Zandamela diz que o governo tem que pôr mão à massa, eu entendo que talvez ele quer dizer que o governo tem que trabalhar. O governo não trabalha, Rogério Zandamela. O governo não trabalha, o governo não presta nenhum serviço para receber em troca o dinheiro para poder repor a situação econômica do país. Agora, o que é que o governo deve fazer? O governo deve fazer cortes bem profundos. O governo tem que varrer o aparelho do Estado, tem que demitir as pessoas que não estão a fazer nada no aparelho do Estado, na função pública. Tem que demitir. Eu estou a falar sério. Eu sei que este assunto de demitir, quando você fala aqui em Moçambique, você é rotulado como a coisa mais pior que as pessoas já ouviram neste mundo. Mas é isso mesmo. Se nós queremos que a nossa economia respire, volte a andar como a economia efetivamente funciona, é preciso acabar com os excessos, é preciso fazer cortes, principalmente na função pública. É preciso acabar com esses tantos ministérios que a imprensa tenta dizer que Chapo reduziu. Não reduziu nada. A Argentina é um país 3 vezes maior que Moçambique, tem 9 ministérios. Reduziu de 18 ministérios para 9 ministérios. Você pode dizer, mas eles têm problemas dele, aqui nós também temos nossos. Meu amigo, eu te digo, precisamos reduzir os gastos do governo. O governo precisa reduzir os seus gastos. Essa coisa de dizer, vamos pagar 13º em metade e depois não vamos pagar os deputados, tudo bem, mas isso aí é só uma questão pontual. Você acha que os deputados vão viver sem receber dinheiro? Acha que os governadores vão viver sem receber dinheiro? Não. Então, são medidas paliativas pontuais que não resolvem o problema da economia em Moçambique. E para os que não entendem acerca da questão do preço, o governo não baixa o preço, mas o governo pode tomar medidas econômicas, políticas que vão afetar a economia. Como é que isto funciona? É o que eu estava a dizer. É preciso fazer cortes. Quando o governo reduz os seus próprios gastos, isso faz com que o governo tenha de cobrar menos imposto. Ou seja, agora o governo pode reduzir a carga tributária sobre a sociedade, sobre as empresas. E dessa forma, as empresas poderão ter mais espaço para respirar, para produzir, e a sociedade terá maior poder de compra. Estão a perceber? Então, para isso acontecer, não basta um decreto presidencial que diz eu reduzo o preço do cimento a 300 meticais. Porque se isso só for feito, mas os outros fatores que influenciam o preço não forem alterados, o que vai acontecer é que quem produz o cimento vai vender o cimento que já produziu até aquele dia, mas depois não consegue mais produzir o outro cimento. Isto é uma coisa que os socialistas não entendem e a sociedade em grande parte também não entende. A sociedade acha que o preço de um produto é determinado por uma medida política. Ora, se fosse isso, bastava escrevermos um monte de medidas todas as manhãs para reduzir o preço das coisas. Não, o preço das coisas continua sendo o preço real, embora um decreto diga que este produto não deve ser vendido a um preço X. Se os outros fatores que influem sobre o preço não forem alterados. E quais que são esses fatores? É que em Moçambique o mercado não opera dentro das leis do próprio mercado, do mercado livre. O mercado em Moçambique opera dentro da influência política. Então estamos a dizer que quem produz cimento, ele tem encargos para produzir o cimento dentro deste país. Tem taxa, tem impostos que esta pessoa precisa pagar sobre suas operações. Estes impostos, estas taxas irão influir sobre o preço do produto final que esta empresa produz. Se eu digo, por decreto, eu decreto que o cimento fique 300 meticais, mas eu não altero os outros fatores que influíram sobre a produção daquele produto, eu não estou a fazer nada, estou a tapar o sol com a peneira. Logo, o cimento que a empresa produziu vai acabar no mercado e a empresa não terá capacidade de produzir. Isto é muito simples
de eu explicar. Se você tem uma banca de tomate, você todas as manhãs acorda, vai para o Zimpeto, pega tomate e traz. Por que você traz o tomate? Qual é o incentivo que te leva você a trazer o tomate? É porque você tem um lucro. No momento em que o governo chega, diz por decreto, tomate, você tem que vender 4 tomates a 10 meticais. Se isto não for viável naquilo que você está fazendo todos os dias, em uma semana sua banca estará fechada. Estão a perceber? Então não funciona essa ideia, essa mentalidade de pensarmos que vamos chegar e ditar o preço por um decreto e pronto, resolvemos os problemas. Não. A baixa dos preços deverá ser uma consequência das medidas de cortes profundos que o governo deve fazer. Tem que gastar menos o governo, tem que reduzir o aparelho do Estado. Esta é a verdade. E é isto que eu duvido que o governo vai fazer. Eu duvido. Eles vão andar a fazer essas medidas paliativas, a mexer de um lado para o outro, a dizer vamos pagar 50% ali. Mas, meu amigo, o governo tem que ficar uma coisa nas nossas cabeças. O governo não produz nada. Não produz nenhum produto, nenhum serviço que por conta desse produto ou serviço o governo receba dinheiro. O governo diz à sociedade, vou fazer isto, vou fazer aquilo e depois eu vou roubar a sociedade para eu poder fazer essas coisas por meio de imposto. Então, se o governo não produz nada, por que o governo deveria ser tão grande? Por que o governo deveria ter tantos gastos se ele mesmo não produz nada? Então, este é o problema básico que deve ser resolvido em Moçambique. E se nós queremos a baixa dos preços, o governo precisa ser pressionado a fazer ainda mais cortes. Eu já fiz a minha lista de sugestão. O Ministério de Trabalho e Segurança Social, corte. Ministério de Emprego, corte. Ministério de Gênero e Ação Social, cortem estes ministérios e talvez mais alguns. Cortem esses ministérios porque não fazem nada para a sociedade, do contrário, só tiram da sociedade e não devolvem nenhum valor para a sociedade. E mais um ponto que o Rogério Zandamela fala acerca do crescimento para o nosso país. É a questão do investimento, de atrair os investimentos. O Zandamela diz que o governo tem que trabalhar para atrair os investimentos para Moçambique. E aqui vem mais um outro ponto, é que Moçambique há sensivelmente uma década vive com um problema de raptos. Como é que nós vamos atrair o investidor para o nosso país se o nosso país é inseguro? Estão a perceber? Os empresários estão a ser raptados. Este é um problema muito antes do problema pós-eleitoral que nós temos. Mais de 2.000 empresários já haviam fugido de Moçambique antes desse problema pós-eleitoral. Então, temos problemas básicos e estruturais que precisam ser resolvidos neste país. Outro problema são garantias jurídicas. Moçambique, como um Estado, gosta de trazer investidor para extorquir os investidores. Os investidores não devem vir num país que tem problemas de insegurança quanto à integridade física das pessoas, problemas de insegurança jurídica, tem um monte de leis trabalhistas que não prestam para nada, só prejudicam a própria sociedade, embora a sociedade ache que o governo está a proteger-los, mas não é verdade, essas leis só prejudicam, por isso que eu estou a dizer para acabar com o Ministério do Trabalho, prejudicam a relação entre o empregador e o empregado e acabamos com um monte de pessoas que não conseguem entrar no mercado de trabalho. Então, estes problemas, o governo precisa estar pronto e fazer agora e não esperar. Tem que tomar medidas para fazer isto funcionar. Os empresários, os investidores só virão aqui quando perceber que Moçambique é um sítio para a gente ir ganhar dinheiro. Nenhum empresário virá para Moçambique para vir perder dinheiro. Não existe isso. Repito, o preço de bens, produtos, não é determinado por um decreto presidencial. Se os outros fatores que influem sobre o preço não forem alterados, o preço real do produto continuará o mesmo. Embora a gente possa obrigar a pessoa a vender um bem, um serviço, um produto a um certo valor, nós apenas estaremos atirando no nosso próprio pé. Porque sem demorar, aquele produto não estará mais disponível no mercado. Pergunte às pessoas que são mais velhos, vão te dizer o que é que se fazia no tempo de Machel. As pessoas formavam bicha para conseguir comprar farinha, para conseguir comprar pão.
e tinha uma quantidade específica para se comprar. Podemos chegar a esse tempo. O que eu estou a dizer não é que não devemos reivindicar que os preços devem baixar. Estou a dizer que precisamos entender muito bem o que nós estamos a pedir e como é que isso deve ser alcançado. O caminho é a redução do aparelho estatal, é a redução da função pública, demitir, varram. Aquilo que o Machel dizia, não sei se na altura dele conseguiu, não conseguiu pelos vistos, mas ele dizia varrer o aparelho do Estado. É preciso varrer, tem muita função que não faz nada, só está a tomar chá. Sinceramente, demitam este pessoal se vocês querem que este país consiga florescer economicamente. Não vão conseguir mexer alavancas para mudar o cenário econômico deste país, não vão conseguir roubar tanto porque a própria sociedade já não consegue nem respirar. Então, o governo não terá dinheiro para fazer nada se não aceitar fazer cortes. Esta é a minha opinião. Se você não concorda, escreva. Se concorda, também escreva aí nos comentários. Quero ouvir o que vocês acham sobre este assunto. Quem determina o preço é mesmo o governo ou são as medidas que o governo toma e que poderão ter como consequência a baixa de preços? Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Escreva nos comentários como podemos melhorar o nosso conteúdo.